partes de ti que escondes, porque achas que não devias sentir, ou de pensar, ou de ser assim. Vamos falar sobre sombras, aquilo que rejeitamos em nós, mas que continua a influenciar a forma como vivemos. Preparada para olhar com mais verdade? Estás a ouvir o Olha para Ti. Eu sou a Sandra Rosa, mentora de autoconsciência emocional e bem-estar, e aqui eu convido-te a parar, a olhar para ti, com verdade e com presença. Hoje vamos falar de sombras. Sim, sombra é tudo aquilo que nós rejeitamos em nós, mas que sem nós querermos influencia muito as nossas decisões, as nossas ações, a forma como nos sentimos e até mesmo a forma como progredimos na vida. Então, o que é isto de luz e sombra? É um conceito em que tu podes percepcionar que no universo existem sempre quase dois polos, sim? Exemplo, a alegria, existe a tristeza. Existe o rico, existe o pobre. Existe a claridade, existe o escuro, verdade? Ou seja, são duas situações opostas que elas necessitam uma da outra. Tu só sabes se estás na luz porque já sabes o que é a escuridão. Já sabes o que é estar no escuro. Senão tu não irias saber. Então, como o universo nos coloca sempre em situações para nós percepcionarmos estas duas oposições, estes dois polos, nós muitas vezes não queremos reconhecer que temos em nós questões que nós não gostaríamos. Raiva, culpa, rancor, necessidade de controlar, tudo isto. Nós não queríamos ter, mas ele existe. E então, como é que nós percepcionamos que isto é uma sombra? E o que é que esta sombra nos pode ensinar? Então, sombra é tudo aquilo que nós reprimimos ou que nós não aceitamos em nós. Geralmente estas sombras, elas formam-se na sociedade e formam-se muitas vezes na nossa infância por regras, por crenças, por educação, por medos de julgamento, por medo da não aceitação. Por exemplo, meninas não podem gritar, não sejas invejosa, isso é feio, tens de ser sempre boazinha, senão és castigada. E qual é o resultado disto tudo? Aprendemos a esconder partes de nós e a viver somente para esconder essas partes. E muitas vezes a sombra ganha força quando nós não a reconhecemos. Outros exemplos de sombras, por exemplo, raiva reprimida. O que é que gera? Explosões ou então uma passividade crónica. O desejo de controlar gera o quê? Ansiedade ou então muita rigidez. A culpa geralmente vai promover alguma autossabotagem. Já a inveja, ela geralmente leva à comparação. Uma comparação constante ou então uma crítica constante ao outro. O medo, por exemplo, leva àquilo que nós chamamos de procrastinação. A sombra não desaparece só porque nós fingimos que ela não existe. Ela simplesmente grita e às vezes até nos sabota, não nos deixa progredir, não nos deixa avançar. Ficamos presos naquela sombra. E como é que a sombra afeta a tua vida? Primeiro, repetes padrões tóxicos, porque a tua sombra está a ser escondida. Reages com intensidade a situações pequenas, por exemplo. Sabotas relações, com ciúmes, com orgulho, com comparações.
e essencialmente impede um crescimento interno, com medo de ser vista, com medo de ser criticada. Então, e como é que integrar esta sombra sem medo? Primeiro começa por aceitar. Aceitar que tu não és perfeita. Que tu também tens algo que não gostarias de ter, mas que existe. E se na reação do outro tu sentes essa emoção, é porque ela está muito presente e tu gastas muita energia a esconder essa sombra. Essencialmente, também observa as tuas reações que estão em exagero. Por exemplo, ciúme, irritação, a necessidade de ter sempre razão. Então, pergunta-te, o que é que isto está a revelar sobre mim? Ou então, podes escrever, podes tentar libertar essa sombra que, se calhar, necessita de ser vista. E traz compaixão para ela. Lembra-te que és humana. Procura apoio, procura terapias, procura meditação, procura mentorias que te possam ajudar a crescer. As tuas sombras não são uma falha, não são um erro, não te podem fazer sentir inferior. Elas são partes de ti que esperam ser vistas, compreendidas e transformadas com força. Certo? A luz que tu procuras, ela começa quando tu tens a coragem de olhar para a tua própria sombra. É duro, mas é necessário, sim. Porque quanto mais luz nós temos, quanto mais luz nós procuramos, porque queremos mais luz na nossa vida, queremos viver com mais harmonia, queremos viver melhor. Então, estas sombras, elas tornam-se cada vez maiores e é necessário nós olharmos para esta sombra e darmos os primeiros passos para ultrapassar estes medos. Todos nós temos sombras, algumas maiores, outras mais pequenas, e se vivemos na escuridão, na tristeza, na apatia, não sentimos estas sombras, não, mas também vivemos ali. Ninguém quer viver nesse sítio. Por isso, eu convido-te a encarares as tuas sombras como algo desafiante, algo que tu consegues superar. Deixo-te com este episódio, com esta reflexão. Encontramos-nos no próximo episódio, mas até lá, partilha comigo como é que está a ser para ti esta experiência, estas pequenas reflexões e partilha também este episódio com alguém que necessite de ouvir esta mensagem e não te esqueças, deixa o like neste episódio. Encontramos-nos na próxima semana. E agora que este episódio chegou ao fim, como te sentes? Sabes, não é aquilo que ouves que transforma a tua vida, é aquilo que escolhes fazer com o que ouves. É o espaço que decides dar a ti mesma, mesmo nos dias em que parece que não há tempo. Se gostaste deste momento, segue o podcast Olha para Ti. E se quiseres continuar esta conversa, sabes que estou por perto, é só deixar uma mensagem. Obrigada por estares aí, estou à tua espera no próximo episódio. Até lá!